nossa deputada Jandira Fegali. Presidenta, está com som? Tá, né? Presidenta Marcivânia, primeira mulher que preside essa comissão do trabalho, é importante registrar. No momento, inclusive, que o Brasil tira todas as palavras de gênero dos documentos internacionais e põe sigilo no documento, contrariando a lei da informação, para mais uma vergonha internacional do Brasil. Deputado Rogério, que autor do requerimento, Leandro Demore, que, juntamente com a equipe do Intercept, com o Glenn, nunca faltam a nenhum chamado, nenhum convite deste parlamento, aliás, em lugar nenhum, até porque não tenho o que esconder nem temer. Né? E já registrar aqui até um pedido de desculpas, deputados. Eu estava lendo aqui a justificativa do Deltan e eu ri, porque realmente eu não consigo mais ouvir essas coisas sem rir, porque a ausência, como foi colocado aí o Deltan Dallagnol Fujão, é a segunda vez que ele simplesmente se recusa, se nega a prestar esclarecimentos ao parlamento brasileiro, que é a representação da sociedade brasileira. É a segunda vez que ele é chamado e não vem. E nós não temos instrumentos de convocá-lo, porque ele não é ministro, ele não é comandante de nenhuma instituição, o que exige de nós uma atitude. Né? Eu me somo aqui a duas questões já colocadas. Primeiro, o valor do trabalho do Intercept Brasil e a inteligência de se articular com outros órgãos de mídia no Brasil e lá fora, porque é a prova mais clara e aberta de que não há uma parcialidade política, há uma decisão do bom jornalismo de fazer o que tem que fazer. E vocês estão demonstrando isso claramente, como falam, como expressam, como se colocam diante do que receberam e diante de todas as interpelações que são feitas, e diante até das ameaças que já sofreram, inclusive ilegais, de tentar buscar financeiramente no COAF as contas, tentando desqualificar, acusar e gerar dúvida sobre a lisura e o comportamento de vocês. Segundo lugar, me somar também ao que disse o Henrique, a solidariedade à Manuela, que corretamente cumpriu o seu papel, repassou o contato, que nós nem sabemos se é o mesmo contato, se esta, de fato, é a fonte, nunca isso foi confirmado. De qualquer maneira, a importância do trabalho que ela teve de cuidar, se acautelar e repassar a possível fonte ao Intercept Brasil, ao Glenn, e, por causa disso, teve novas ameaças, novas perseguições e foi alvo, de novo, de agressões dos chamados robôs e dos grupos que apoiam esse governo. Então, é absurda, né, a impossibilidade de se agir corretamente sem ameaças, agressões, fake news e novos processos que tenham que ser movidos contra esse tipo de ação intimidatória. Terceiro, dizer aqui o seguinte, eu me preocupo muito com a omissão das instituições. Como disse o Eugênio Aragão antes, que fez um raciocínio do direito absolutamente importante e inovador diante de tudo isso, e como disse aqui o Leandro, gente, o que já está colocado na rua já é muito grave. Aliás, eu disse isso já antes de muitas coisas já terem saído, na primeira vinda do Glenn aqui, disse, o que vocês já publicaram, eu não precisava publicar mais nada. Isso já é muito grave e suficiente para uma resposta contundente, seja do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Parlamento. No momento que vocês iniciaram as divulgações, nós começamos aqui a coletar a assinatura da CPI, até pela posição de líder da minoria, que coordena e organiza a oposição. Nós buscamos, inclusive, no contato com outras legendas da Casa, que não são de oposição, e muitos deputados já assinaram, de vários partidos que são, inclusive, do centro da Casa. E nós estamos quase completando, vamos protocolar a CPI, espero que esta semana, porque, na verdade, este governo tenta se blindar com a imagem da anticorrupção com este ministro, que é uma blindagem absolutamente falsa, porque, como está demonstrado, a corrupção
tá no DNA da sua ação como ex-juiz, está no DNA da sua atitude como ministro, que passa por cima de uma série de denúncias e nada faz quando interessa ao poder político. Desde 2016, a gente denuncia o lawfare, a gente denuncia tudo que vem ocorrendo e demonstrando o seguinte, que o direito penal brasileiro, a partir desses senhores, ficou a serviço de uma agenda, de um projeto de poder. E está claro isso. Foi exatamente o que se fez em 2016, com a interrupção de um mandato eleito, que se constituiu um ambiente de polarização de ódio, um ambiente político para que este projeto esteja no governo com características não semelhantes a nada do que a gente já viveu no Brasil, porque, para além de uma agenda ultraliberal na economia, entra com um processo de restrição democrática profunda, inclusive tentando cercear a liberdade de expressão, não só de vocês, mas de outros jornalistas, o que já foi demonstrado também, que é uma coisa que não há similaridade na história do Brasil. Ungido na urna, o que é muito grave que nós estamos vivendo aqui. É muito grave, de profundos retrocessos. Ou seja, o direito penal brasileiro a serviço de uma agenda, de um projeto de poder. Isso tem recorte de classe, isso tem recorte claro para nós. E nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos reagir a isto em nome de qualquer cidadão comum que, diante da justiça, precisa saber se confia ou não na justiça. Eu tenho ou não o direito de defesa? Esse juiz será imparcial ou não? Ele vai ou não se articular com a acusação? Em tudo que vocês demonstraram, o senhor Moro, o tempo inteiro, chefiou, junto com a acusação, o processo de condenação de vários, inclusive do ex-presidente Lula. Ele fez parte da acusação, ele não foi juiz. Ele fez parte, ele comandou, ele chefiou o processo. O Deltan prestava contas a ele, só fazia o que ele mandava. Na verdade, ele chefiou esse processo. Aliviou criminosos quando interessava ao projeto, protegeu o celular de Eduardo Cunha, ele gerou testemunhas falsas para a questão do triplex, ou seja, tudo que vocês já publicaram já é muitíssimo grave. Além da questão internacional, que você aqui muito bem salientou, como é que um país fornece informações para a oposição de outros países para derrubar governos eleitos. Isso é um crime internacional que nós devemos agir. Percebo que o parlamento brasileiro pode dar uma resposta institucional e precisa dar sob pena da gente desmoralizar o sistema republicano brasileiro. Se ninguém responde, onde é que nós vamos parar? Tudo pode? Está tudo permitido? Eu cometo crimes dessa envergadura e nada acontece? Absolutamente nada, ninguém é suspenso suas funções, ninguém tem um processo nem administrativo, nem criminal. Ou seja, e aí? Então, eu acho que a CPI hoje, que nós estamos tentando concluir, e precisamos instalar, não basta concluir as assinaturas, temos que garantir a sua instalação, é um instrumento porque ele tem poder de polícia, quebrar sigilo telemático, telefônico, fiscal, bancário, tem poder, inclusive, de prender, tem poder de dar ordem de prisão na mentira. Ela tem a possibilidade real de agir com contundência, aprofundando a investigação daquilo que está sendo feito e divulgado pelo bom jornalismo no Brasil. Então, eu entendo que nós precisamos agir em nome da democracia, em nome da anticorrupção, inclusive nos métodos e meios dentro do sistema de justiça, até para proteger o sistema de justiça dos bons juízes, dos bons procuradores, dos bons defensores públicos, nós temos que agir. E, por fim, realçar aqui um aspecto que eu me preocupo muito, que é exatamente a questão da liberdade de expressão. Esse é um direito fundamental, um direito fundamental. Mas nós precisamos avançar na democratização da comunicação brasileira, porque, de fato, esse direito ele exista. Se tem parcialidade editorial, a gente sabe de muitos meios de comunicação, mas todas as parcialidades precisam ter a possibilidade de aparecer, né, com força e com peso. Porque, em nome da liberdade de expressão, algumas grandes mídias já fizeram horrores nesse país, sem nenhum tipo de afronta, sem nenhum tipo de punição. Porque o direito de resposta não está no mesmo equilíbrio. O que já fizeram com Lula, por exemplo, com Dilma, em vários órgãos de comunicação, e participaram do processo de interrupção da democracia,
e a gente não conseguiu reverter e ter o equilíbrio no direito de resposta. Inclusive, a própria legislação brasileira é frágil nisso. Então, deve ser uma exigência também nossa do Parlamento brasileiro de avançar na democracia da comunicação, não só para permitir a liberdade de expressão de quem fala a verdade, e que, se mentir, vai dar o direito de resposta, e a gente sabe disso, mas de quem fala a verdade, mas de quem usa a grande mídia brasileira para mentir, para interferir e apoiar golpes e apoiar fake news e mentiras no Brasil. Precisam ter, da legislação brasileira, a devida resposta para que a democracia se estabeleça. Não é para impedir que eles existam, não é para impedir que as diversas editorias existam, não é para impedir que televisões se mantenham, ou rádios, ou quem quer que seja, mas para equilibrar e dar o direito a quem fala a verdade poder se contrapor às mentiras que são ditas com meios de comunicação com altos custos, financiados muitas vezes por órgãos públicos, como o BNDES, o BNDESPAR, já salvaram muitas vezes a TV Globo e outros órgãos de comunicação, e que mentem e participam de golpes e não têm a devida resposta, né, na legislação brasileira. Então, nós precisamos avançar para que a gente não fira a liberdade de expressão jogando com a verdade e com o equilíbrio democrático que é necessário de ser feito. É isso, presidente. Obrigado. Bem, obrigado, deputada Jandira Fegali, pela sua explanação. Vamos passar agora também para outra deputada do PCdoB, Alice Portugal. Bom dia a todos. Primeiro,